Você já parou para pensar como os ferozes vikings, que antes eram conhecidos apenas por suas incursões, pilhagens e batalhas sangrentas, acabaram dando origem a grandes reinos que moldaram a Escandinávia? Pois é, nesse episódio vamos descobrir como Dinamarca, Noruega e Suécia nasceram das cinzas de guerras tribais, se unificaram sob reis poderosos e, aos poucos, abandonaram os antigos deuses para abraçar o cristianismo. Durante séculos, a Escandinávia não era formada por países, mas por pequenos clãs e chefes locais. Cada região tinha seu próprio líder, e o poder era mantido pela força militar e pelas alianças de sangue. Não havia Dinamarca, Noruega ou Suécia como conhecemos hoje. Havia apenas um mosaico de territórios em constante conflito. Essas rivalidades locais criaram um ambiente instável, mas também deram origem a líderes que se destacaram por sua capacidade de unir povos e clãs sob um mesmo estandarte. A Dinamarca foi o primeiro dos reinos escandinavos a se consolidar. No século VIII, os jutos, os anglos e os dinamarqueses se uniram sob líderes poderosos, dando origem a uma estrutura mais centralizada. Entre esses líderes se destacou Gorm, o Velho, considerado o primeiro rei dinamarquês, que reinou no século X. Seu filho, Haroldo Dente Azul, teve um papel ainda mais importante. Ele não apenas fortaleceu o reino, mas também foi responsável por cristianizar a Dinamarca. Aliás, é em homenagem a esse rei que a tecnologia Bluetooth recebeu o nome e o famoso símbolo. Com Haroldo, a Dinamarca passou de um amontoado de clãs guerreiros para uma monarquia respeitada e influente na Europa. A Noruega tinha um território montanhoso e fragmentado, o que dificultava a unificação. Durante séculos, diferentes Jarls, chefes guerreiros, lutaram pelo poder. O responsável por dar início à centralização foi Haroldo Cabelo Belo, no século IX. Segundo as sagas, ele jurou não cortar o cabelo até conquistar todos os chefes rivais e unificar a Noruega. Após uma série de batalhas épicas, Haroldo conseguiu se tornar o primeiro rei da Noruega. Mas a unificação não foi pacífica. Muitos clãs se revoltaram e alguns até fugiram para o exterior, colonizando lugares como as Ilhas Órcades, as Shetland e até a Islândia. Ainda assim, o reinado de Haroldo Cabelo Belo lançou as bases da monarquia norueguesa. Já a Suécia teve um processo mais lento e complexo de formação. O território era habitado por dois grandes povos, os Svear, que viviam na região de Uppsala, e os Gotar, localizados mais ao sul. Durante séculos, esses povos disputaram a supremacia. Só a partir do século XI, com reis como Olof Skotkonung, considerado o primeiro rei cristão da Suécia, é que começou a surgir uma monarquia mais organizada. Diferente da Dinamarca e da Noruega, a Suécia manteve por mais tempo suas tradições pagãs. O famoso Templo de Uppsala era um dos principais centros religiosos dos vikings e só foi destruído depois da chegada definitiva do cristianismo. Um dos pontos decisivos na formação dos reinos escandinavos foi a cristianização. O contato constante com o mundo cristão, através de guerras, pilhagens e comércio, acabou transformando a mentalidade dos líderes vikings. Para os reis, aceitar o cristianismo não era apenas uma questão de fé, mas também de política. Significava reconhecimento pelas potências europeias e alianças estratégicas com a Igreja e outros reinos. Por outro lado, para muitos nórdicos, abandonar os deuses antigos, Odin, Thor e Freya, foi um choque cultural profundo. Houve resistência, revoltas e até perseguições contra missionários cristãos. Para os cristãos da Europa, a conversão dos vikings era vista quase como um milagre. Aqueles que antes eram chamados de a peste do norte, estavam agora se tornando parte do mesmo mundo religioso. À medida que Dinamarca, Noruega e Suécia se consolidavam, as grandes incursões vikings começaram a perder força. Os reis agora tinham outras preocupações: administrar territórios maiores, cobrar impostos,
manter a ordem interna e construir alianças diplomáticas. As monarquias organizadas substituíram a antiga sociedade baseada em clãs e guerreiros livres. Era o fim da era viking como conhecemos, mas o início de uma nova fase da Escandinávia, que se tornaria uma das regiões mais influentes da Europa medieval. A transformação dos vikings em reis cristãos e monarcas organizados mostra o quanto a história pode ser surpreendente. De saqueadores temidos, eles se tornaram fundadores de nações que existem até hoje. E você, já conhecia essa transição da Escandinávia? Acha que os vikings teriam mantido sua cultura por mais tempo se não fosse o impacto do cristianismo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas conheçam essa incrível jornada da era viking até a formação dos reinos escandinavos.